Me desculpem o atraso. Bom, eu sou o Nelson Goiter e este trabalho eu estou apresentando junto com a professora Karina Rebelo Cruz. A Karina está aqui também no palco, está aqui no auditório, perdão. Bom, sobre ensino de classificadores de língua de sinais na formação de tradutores e intérpretes. Bom, o contexto dessa apresentação está relacionado ao curso de bacharelado em letras, habilitação em tradução e interpretação de Libras, um curso presencial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então nós temos 7 disciplinas de Libras, que são obrigatórias, e classificador é um conteúdo dessas disciplinas, um total de 780 horas de ensino de Libras. E elas aparecem em Libras 1 e a Libras 4, este conteúdo. Os classificadores, na realidade, ele geralmente é usado para especificar objetos, movimentos, posições, tamanhos, descrição de tamanhos. E também, podem ser investigados nos seus níveis fonológicos, sintáticos, semânticos, os diferentes níveis. Em nossa apresentação, vou expor 3 atividades que nós realizamos para ensino desses classificadores e de que modo eles foram produzidos. Essas atividades são com objetos, atividades de aprendizagem dos classificadores com vídeos e imagens e uma terceira atividade com aprendizagem especificamente com filmagens. Nós conseguimos entender e perceber que o ponto principal aqui é qualquer objeto ele tem uma relação concreta, onde há toques, E nosso interesse é descrever esses objetos. A partir da sua estrutura, na atividade 1 e 2 foram propostos alguns dos elementos que vocês podem ver no slide, que são objetos de casa. Então são embalagens que nós coletamos, essas embalagens, que são embalagens reais, que representam o mundo real, os objetos do mundo real, para que numa perspectiva concreta desses objetos, os alunos pudessem se relacionar com eles. Por exemplo, se nós temos uma embalagem de shampoo, essa embalagem ela tem uma determinada característica. E de que modo eu poderia especificar essa embalagem? O seu tamanho, a sua espessura, a sua forma, a sua tampa. Então todos esses elementos foram descritos. A gente não, em língua de sinais, não diz simplesmente shampoo. Nós temos uma descrição do objeto. Eu comprei um objeto para lavar os cabelos. Não é simplesmente isso. A gente descreve como é esse objeto, qual é a característica dele, a sua forma, e isso serviu de elemento para que os alunos pudessem conseguir descrever e conseguir aprender também esse processo de descrição. E com o objetivo dos alunos olharem para o objeto e identificarem os detalhes, o detalhamento que esses objetos têm, e aí então poder descrever essas características que são inerentes a esse objeto. Então perceber essa produção em língua de sinais, muitas vezes nós identificamos que muitos alunos simplesmente diziam shampoo, ou elemento para lavar o cabelo, e não descreviam esse objeto. E como diferenciar esse shampoo de outro shampoo? Então esse é um dos nossos objetivos. Nessa atividade especificamente, a gente tem 3 embalagens de leite, e são 2 da mesma marca. Mas se alguém me pede para comprar um determinado leite de uma marca, e falou, é da Elege, e eu vou lá olhar esse objeto, e eu não sei qual dessa marca. Mas se eu digo que eu não quero o de caixa, eu quero que tenha a forma mais arredondada, e descrevo a tampa, com tampa, eu já sei qual objeto escolher na prateleira.
Então, em língua de sinais, esse processo de descrição, o uso desses classificadores, tem uma função importante, né? Ele descreve a imagem, tem uma relação visual com o objeto. Então, quando eu quero, por exemplo, a marca Pia, e eu vou comparar a forma, né, do leite Pia com a outra embalagem, tem essas características. Então é preciso levar em consideração essas características, usar os classificadores, e os classificadores não estão relacionados apenas às formas das mãos, da produção da mão. Os elementos não manuais têm uma função importante. E qual o nosso objetivo também, né, nessa produção de atividades? Nessa terceira atividade que a gente propôs, por exemplo, que são vídeos em língua de sinais americana. Esse japonês, ele é bem famoso, e nós escolhemos esse vídeo porque ele tem elementos de uso de classificadores, e que você assistindo você consegue identificar esses classificadores, e você consegue compreender o que ele está dizendo, mesmo em outra língua de sinais, através desses processos visuais que os classificadores contemplam, demonstram. E aqui nós temos um outro vídeo que também tem o mesmo contexto, e aí então os alunos já sabem, já conhecem um outro classificador, e aí então eles conseguem se apropriar nesse segundo vídeo. E então há uma coerência do primeiro com o segundo vídeo. E o terceiro vídeo, na realidade, é um desenho animado, onde que faz com que o aluno possa refletir de forma visual e pensar nesses elementos de forma visual, e se preocupando com a expressão facial e os elementos não manuais da língua, onde que provoca os alunos a identificarem esses elementos. E aí eles têm que pensar, né, como eles vão produzir o vídeo depois, né, posteriormente, após essa correção. Aqui, por exemplo, uma atividade nós fazemos casa, mas a gente não diz casa como eu sinalizei agora. Nós vamos fazer a descrição de um outro modo, né? E tem todo um processo de descrição, né? De como é essa casa, das suas janelas, da sua lateral, toda a sua arquitetura. E é importantíssimo esse detalhe, atenção aos detalhes, né? Então, se essa casa tem elementos de madeira, se ela é de alvenaria, de quais características que ela tem. Não é simplesmente dizer uma casa grande. Há outras casas próximas a ela, existem uma iluminação, elas têm as luzes acesas. Essas são informações importantes. Não é só simplesmente sinalizar de forma simples um léxico, né? Casa. E para os ouvintes esse é um desafio, para os alunos é um desafio. Eles começarem a pensar em processos de descrição visual utilizando os classificadores. E essas atividades buscam desafiar os alunos a produzirem, mas pensando na língua, de forma lógica, observando a característica do objeto, observando a sua produção e então identificando, né? Principalmente identificando o que o aluno está produzindo. Nessas atividades, nós temos uma sequência didática, onde nós iniciamos com uma determinada atividade para que chegue ao final, onde o aluno vai produzir o classificador, né? Ele incorpora-se então o classificador. Muitas vezes a gente vê o aluno, ele produz pela primeira vez em sala de aula, e alguns alunos se sentem envergonhados, né, com a exposição de que tem que fazer para produzir um sinal como esses. E aí a gente começa a ver assim, que é possível esses alunos produzirem. Nós temos na nossa universidade um laboratório
que é um do curso, onde ele tem cabines, 14 cabines, onde os alunos eles entram nessas cabines e podem gravar o seu material. Esta possibilidade de utilizar esse recurso tecnológico que é a cabine contribui, porque como é um ambiente fechado, o aluno pode ali produzir com maior liberdade. E quando o aluno não gosta, ele apaga e ele faz de novo. Ele grava a primeira vez, observa o que errou e aí regrava. Então ele começa a refazer também muitas vezes. E a gente percebe uma evolução daquela primeira gravação do aluno para a outra final, onde que ele entrega. Então, e tudo isso é registrado, né? E a gente vê o crescimento da produção dos alunos no uso dos classificadores, né? E uma vantagem de se utilizar um laboratório que tenha cabines, possibilitando esse espaço de preservação do aluno, onde que a vergonha ou a timidez ele consegue lidar com mais tranquilidade. E depois, com mais segurança, após esse exercício dentro do laboratório, ele consegue lidar melhor com a exposição na hora da produção, lidar melhor com o seu erro, com o equívoco, e isso tudo tem uma relação com esse espaço, onde que o aluno adquire então no laboratório uma segurança maior. Né? Ele vai se apropriando então do conteúdo, ele se apropria do que é o classificador, de que modo ele deve produzir, e aí então ele vai iniciando esse processo. E nós sabemos que isso é importante para os futuros intérpretes, né? O que nós estamos formando, eles serão futuros intérpretes, e os intérpretes vão ter que lidar com a exposição. Então esse momento, esse espaço, né, essa gradação também é importante, onde ele vai se olhar, se avaliar, refazer, e ele vai se adaptar a essa realidade. E quando futuramente for intérprete, vai estar certamente mais preparado. Eu gostaria de dizer, né, ainda nós trabalhamos especificamente com o curso de bacharelado e temos que entender essa necessidade, né, de que nós precisamos produzir materiais, unidades didáticas que possam contribuir com a formação de intérprete especificamente, né, de forma presencial ou à distância, e a gente está aberto para poder dialogar sobre a produção desses materiais. Agradeço a todos, as minhas referências bibliográficas estavam no slide, meu muito obrigado. Câmara no cerimonialista. Nós temos 5 minutos para perguntas ao professor Nelson. Câmeras no palco para o comunicador e a pessoa que vai fazer pergunta. Gostei muito da sua apresentação sobre a questão do termo, dos classificadores para a formação de tradutores e intérpretes. Achei interessante as questões que você apresentou, da forma como foi contextualizada. Eu sou surdo cego. E como que fica a questão da formação para esses profissionais? Como você apresenta a questão do trabalho de classificadores para a formação de tradutores e intérpretes, guia intérpretes, em relação aos classificadores? Os elementos para essa formação. É
é importante também que os guias intérpretes tenham esse conhecimento, porque nós, surdos cegos, precisamos ter a incorporação desses movimentos dos classificadores no espaço, para que possamos também acompanhar. Considero importante esse seu trabalho, essas questões que você apresentou, também para o nosso conhecimento, para que os guias intérpretes também possam acompanhar. Muito obrigado. A gente não se debruçou especificamente para a formação de surdos cegos ou para a questão relacionada à surdo-cegueira. Nós olhamos para os ouvintes, especificamente no processo de aprendizagem e aquisição da língua de sinais. Mas sim, esses elementos são super importantes da exploração do objeto e da descrição do objeto. E eu acho que esse tipo de atividade pode servir para outros contextos também, onde que as pessoas vão aprender através desses elementos concretos, vão identificar as questões visuais e aí vão buscar estratégias para descrever, né? Eu penso que sim, talvez precisariam de um refinamento maior, melhor, mas esses são pontos importantes que a gente pode pensar e eu concordo muito com você, sim, Abida. Eu tenho essa preocupação porque os guia intérpretes precisam conhecer esse trabalho, mas a intensidade dos sinais dos classificadores é importante porque às vezes não aparece para nós surdos cegos. Eu acho importante essa contextualização, é importante para que nós acompanhamos, porque fica uma barreira, fica um limite para nós surdos cegos. E é importante que nós também possamos acompanhar. Isso depende muito da questão do conteúdo, do perfil do professor também, em pensar em produzir. Como nós temos uma carga horária grande de ensino, nós tivemos que buscar estratégias para pensar em unidades didáticas que tragam conteúdo para o aluno, né, para que ele adquira uma proficiência, né? E outros intérpretes também vão precisar de sinais internacionais ou de outras línguas, por exemplo, vão precisar desse processo. Muito obrigado. Obrigado. Câmera no cinema. Obrigado pela sua apresentação, professor Nelson.